Ah, é. Boa noite, está no ar o programa Conversa Franca, que hoje está com seu formato um pouco diferenciado. A gente continua com a série de entrevistas com os prefeitos eleitos e os vereadores eleitos de São João del Rei e convidamos hoje para participar do programa 4 vereadores eleitos de São João del Rei. O programa vai funcionar da seguinte forma. Nos 2 primeiros blocos, nós vamos entrevistar 2 vereadores. Os vereadores hoje convidados foram o Igor Sandin. Boa noite, Igor. Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Lívia. Boa noite. E também a vereadora eleita, Lívia Carvalho. Boa noite, Lívia. Boa noite, Carla. Boa noite, Igor. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Igor, primeiro eu gostaria de ver com você quais são os principais projetos que você pretende implantar nesse primeiro ano aí de gestão. Bom, Carlos, acho que a princípio, no primeiro momento, nós devemos conhecer a estrutura da Câmara. Acho que a partir disso nós devemos, até eu tenho em mente, alguns projetos que nós devemos trabalhar com a juventude, com um novo formato, uma saúde melhor, que acho que os vereadores podem contribuir melhor para a gente poder estar ajudando o Executivo a construir uma saúde melhor para São João, uma educação com mais eficiência. Acho que por aí vai. Projetos a gente tem em mente e, principalmente, a gente tem que focar em projetos baseados para o servidor público, para a juventude, volto a dizer. Acho que é por aí. Quando você falou que precisa conhecer primeiramente a estrutura da Câmara, qual é a sua opinião hoje para a estrutura da Câmara? Bom, acho que a estrutura da Câmara hoje é ineficiente. Acho que o vereador tem muita dificuldade de poder trabalhar. Por quê? Pela falta de estrutura. Acho que nós devemos pensar, acho que ter um pensamento mais pertinente para nós termos, acho que a partir do ano que vem, uma Câmara eficiente, uma Câmara independente. Lívia, e você? Quais são os projetos que você pretende implantar aí no primeiro ano aí da sua gestão? Então, Carla, inicialmente a gente pretende trabalhar tentando resgatar a credibilidade da Câmara e de todos os vereadores, porque a população hoje são joanense está muito descrente de política, e com uma certa razão, já que em alguns mandatos os vereadores não têm feito a sua parte, alguns deles, claro. E nós queremos, principalmente, trabalhar com a juventude, porque a juventude é o setor que nos elegeu também. Juventude em São João del Rei está deixada de lado, não tem área de lazer, não tem emprego, não tem nada para a juventude. Então, assim, nós queremos, como o Igor disse, conhecer melhor a Câmara, porque a gente também precisa aprender mais sobre a estrutura, mas sem esquecer de trabalhar junto com o professor Elvésio para geração de empregos, geração de oportunidades para a juventude. Só acrescentando uma coisinha, Carla, eu acho interessante que eu e o Igor, como um dos mais jovens na Câmara, nesse mandato, tentar trazer o jovem para participar novamente, mostrar uma nova política, uma nova forma de fazer política. Porque é exatamente por aí que a gente precisa. Jovens mostrando para os outros jovens como que a gente pode melhorar a política local. Quanto à questão da estrutura, Lívia, qual é o seu posicionamento quanto à estrutura hoje da Câmara? Eu acredito que a Câmara hoje é uma Câmara, de certa forma, ineficiente, que a gente precisa de uma Câmara independente. Não dá para a gente ficar precisando da Prefeitura para tudo. A Câmara já passou da hora de ser independente. Nós precisamos ter infraestrutura, ter um gabinete. Os vereadores de São João exercem, às vezes, o mandato de uma forma ineficaz, justamente por não ter também uma infraestrutura. Então, a Câmara hoje, até mesmo o próprio espaço físico, não suporta a estrutura que precisaria. A pessoa não se identificou, mas parabenizou a você, Igor, e a você, Lívia. Contamos com um trabalho sério e honesto de vocês para São João del Rei. É o Bruno do Centro que mandou a mensagem. Obrigada, Bruno. Obrigado. O Sérgio, ele está perguntando, a maioria dos atuais vereadores de São João usam a máquina pública para se eleger, criando o chamado clientelismo. Acho que a Câmara deve ser autônoma e independente. Será que isto vai mudar? Precisamos mudar isso em São João del Rei. Igor, eu acho que é uma pergunta que acaba vai ser para os dois. Igor, você pode falar? Como é que é o nome? É o Sérgio. Boa, Sérgio. Eu acho que isso tem que acabar também. Eu acho que é um estudo. Eu acho que o pessoal usar a máquina municipal para poder se favorecer a si próprio, acho que não é por aí. Acho que o trabalho tem que ser diferenciado do poder municipal. Lívia.
Olha, Sérgio, isso é uma coisa que realmente tem que acontecer, a independência da Câmara, como eu disse anteriormente, já passou da hora. E a gente realmente precisa trabalhar dessa forma, né? Porque fica inviável a gente ir para outros caminhos. A gente só precisa de independência e, principalmente, Sérgio, o povo são-joanense não quer mais clientelismo, porque teve uma grande renovação. Isso foi ver, dar a cesta básica, simplesmente por dar a cesta básica, não elege ninguém. E é isso que a gente acabou de ver nessas eleições de outubro, né? Boa noite, Fusato. Boa noite. E com Robson Zanola, mais conhecido como Cabo Zanola. Boa noite, Zanola. Boa noite, Carla. Boa noite, professor Fusato. Boa noite, telespectadores. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Fusato, primeiro eu gostaria de saber com você. Você já foi vereador outras vezes. Qual vai ser a sua prioridade nesse primeiro ano aí de mandato na Câmara de Vereadores? Primeiro eu queria agradecer os votos que eu tive, viu? Muito obrigado, esse monte de voto que eu tive. Eu acho que eu tive muito voto e gostei, obrigado. E a proposta que eu tenho, eu fui vereador nos anos 80, foi o primeiro mandato que eu tive. Foi um trabalho diferente, onde a gente fazia algumas fiscalizações maiores, né, naquela época. No segundo mandato, foi um trabalho mais junto com nós éramos vice, então tinha uma outra proposta. E agora nós somos governo, entendeu? Então, o governo é do PT, pela primeira vez a gente está governando a cidade, eu fico muito feliz com isso. E a minha grande preocupação, né, e eu quero fazer as discussões da cidade, né, os grandes problemas que nós temos aí, que não precisa ficar repetindo aqui, que é água, esgoto, saúde, né, tem, por exemplo, na questão da educação, as creches, e vai por aí. Esses são os grandes projetos que nós precisamos de resolver com a cidade. Agora, enquanto legislador na Câmara, eu tenho uma preocupação muito grande, né, que é fazer com que essa população goste da Câmara Municipal, entendeu? E entenda que a Câmara tem um sentido e tem uma proposta, e é importante ter a Câmara Municipal. Então nós temos que fazer com que as pessoas gostem de ir na Câmara, saber o que está votando, que vá lá, né, saber o que os seus vereadores estão fazendo e que participe disso, né? Porque não é só, às vezes eu fico preocupado que tem gente que vai na Câmara para vaiar, né, para jogar ovo, para gritar, né? Nós temos que fazer as nossas discussões políticas da cidade. E às vezes vereadores deixam a desejar de verdade. Então eu tenho uma preocupação enquanto educador de fazer um trabalho, né, educativo na Câmara, né, de mostrar para a população para que serve a Câmara, né, que os projetos nós temos que votar, porque a população exige, né, inclusive até projeto de rua, né? Tem que votar nome de rua, mas não tem que ficar mudando o nome da rua, né? E aí, quando que vota, por que vota, então a população tem essa consciência. Se eu fizer isso nesses 4 anos, nesse trabalho educativo, eu vou ficar muito feliz, entendeu? Então esses são os projetos que eu tenho em mente, assim. E é claro, no dia a dia nós vamos estar discutindo junto com a prefeitura, junto com o prefeito, né, os projetos que são os maiores, que são o do executivo. Zanola, quais são os seus projetos prioritários aí? No seu caso é o primeiro mandato, né, como vereador. Quais são os seus projetos aí prioritários nessa primeira gestão como vereador aí na Câmara? Olha, Carla, no primeiro momento, eu pretendo exercer a verdadeira função de um vereador, que é fiscalizar e legislar. Garantir o direito do povo e não um favor. Acabar com esse clientelismo e dar uma roupagem diferente à personalidade jurídica né, do edil de São João del Rei. Hoje nós temos aí uma população que está acostumada com uma vereança um pouco fadada ao insucesso. Nós cobramos muitas das vezes resultados, e é claro, nós estamos aqui para dar os resultados, mas precisamos ter uma estrutura e temos que ser conscientizados que aqueles vereadores têm que atender a necessidade do povo por meio de um projeto de lei, e não pelo favoritismo, pelo clientelismo. Então, é claro que nós temos uma demanda muito grande desses projetos, nós temos várias áreas, mas eu prefiro continuar no meu segmento, que é o da defesa social, da segurança pública. Nós temos já uma equipe que já tem formalizado aí várias ideias para a gente poder transformar em projeto, garantir a segurança do cidadão e podemos dar um exemplo fácil e notório para todo cidadão de São João del Rei. O Marcos, do São Geraldo, aí ele pergunta: não queremos vereadores de gabinete, mas sim no meio do povo, sentindo na pele os problemas do nosso povo.
É por isso que vocês foram eleitos e nós pagamos o salário de vocês. Vocês têm algum projeto nesse sentido, Fusato? Eu tenho, quando eu fui vereador a primeira vez, eu esqueci de colocar que foi a chamada Câmara Itinerante. Isso está lá na Lei Orgânica. Eu sou um dos autores desse. Na época eu fiz a Lei Orgânica 88. E nós colocamos que a Câmara tem que ser itinerante. Nós podemos discutir hoje, por exemplo, uma vez por mês, sei lá, né, nós podemos fechar isso, que ela reunirá nos bairros, entendeu? Então, esse mês nós teremos uma reunião itinerante da Câmara lá no Tijuco. Aí nós vamos ver lá onde que vai ser no local e reúne e as pessoas vão participar, né? Você está ali em loco. Outra vez vai ser, outro mês vai ser no Matozinho, na Colônia, nas fábricas, no Bonfim, no São Geraldo, no Senhor dos Montes, vai por aí, no centro. Então, assim, isso é uma Câmara itinerante onde a gente trabalha. E claro que o vereador tem que estar presente na cidade inteira. Eu não sou vereador porque eu moro lá no Bengo, eu não vou ser vereador do Bengo, né? E aí, o Zanola, você mora onde, Zanola? Vila Santa Terezinha. Da Vila Santa Terezinha. Ele não vai ser vereador da vila, não é isso? Da cidade. É verdade. E nós vamos ter que. E nós conhecemos os problemas da cidade, está cheio de problema. Entendeu? Então, se a gente tem que trabalhar de forma coletiva e ajudando, não esquecendo de trabalhar e levar as propostas junto com o prefeito, né? Porque senão nós não fazemos nada, cada um dá tiro para lá, para cá. Né? Tem que ver, tem os programas sociais, tem um monte de coisa para ser feita na cidade. Nós temos aí, por exemplo, hoje os jovens, né? A questão das drogas, né? Do chamado crack, vai por aí. Tem que cuidar desse povo, né? A cidade precisa de qualidade de vida, né? A saúde, vai por aí, creches, e tem mil coisas para ser feita. Água, esgoto que nós não resolvemos na nossa cidade, que é um problema sério. Então, pode ficar aqui a noite inteira citando os exemplos que tem aí e muito para a gente resolver, viu, Zanol? Com toda certeza. Zanola, quanto à questão da Câmara Itinerante, qual é a sua posição quanto a essa visita dos vereadores aos bairros? Olha, Carla, muito bem abordado aqui pelo professor Fusato. Eu também participo, comungo dessa opinião. Né? Eu pretendo poder fazer um trabalho maciço e bastante íntimo com os presidentes de bairro. Nós vamos fazer com que essas associações elas estejam ativas. Nós sabemos que muitas delas já estão com as documentações em dia, outras precisam de um auxílio. Né? Nós vamos eu penso até em fazer uma reunião com o executivo para a gente poder auxiliar essas pessoas que precisam de um contador. E nós precisamos fazer o quê? Ter um contato com essas pessoas que são responsáveis pelos bairros, para que a gente possa fazer uma filtragem de informação, otimizar o tempo com a mão de obra, para a gente poder fazer com que nós tenhamos em mãos esses dados, que nós temos condições de fazer priorizações e apresentar ao executivo e estabelecer um critério de conduta para que seja atendida a população. Então, esse contato tem que ser íntimo sim, Marcos. Concordo com você. Mas a sua pergunta fortalece a nossa opinião e fortalece o nosso sistema de que nós precisamos realmente de uma Câmara efetiva e que tenha condições de trabalho com a equipe e com reestruturação. Fusato, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer o espaço, né? E dizer que a gente está aí preparando para assumir dia 1º de janeiro, não é isso? Tomar posse e assumir e governar essa cidade, né? Que eu acho que é uma cidade que é gostosa, eu adoro São João, eu nasci aqui, eu moro aqui, entendeu? Então eu quero ter uma cidade boa, gostosa de se viver, que tenha turista, que seja uma cidade limpa, que a nossa cidade está suja, né? Você anda para a cidade está imunda, entendeu? Então eu quero uma cidade boa, gostosa e vou lutar por isso. Minha vida é lutar por isso, entendeu? Então é isso que eu quero fazer, né? E convidar a população a participar conosco, né? Muito obrigado e boa noite. Zanola, muito obrigado pela sua participação. Se você tiver alguma consideração, pode ficar à vontade. Eu agradeço, Carla, obrigado pela oportunidade, obrigado, professor Fusato, e gostaria de agradecer imensamente as pessoas que contribuíram conosco nessa caminhada tão difícil que foi nas eleições, né? Cada um que somou conosco nesse propósito que Deus plantou no meu coração. Então, para você, muito obrigado. Convido a você a participar conosco a partir de janeiro, vida nova, uma situação nova, e vamos juntos vencer as dificuldades, vamos aprender juntos, lutar juntos. Eu tenho certeza que ano que vem, nesse mesmo período, estaremos vitoriosos em relação aos problemas sociais. E você, telespectador, que quiser rever este programa, amanhã, quarta-feira, às 10h50 da manhã, e na sexta-feira, no mesmo horário, às 10 para as 11 da manhã. Na próxima semana, o nosso entrevistado será o prefeito eleito de Coronel Xavier Chaves, o Helder Sávio. Então, fique atento aí para a próxima terça-feira. A todos vocês, uma boa noite e até a próxima terça-feira.